Muito bem, estamos iniciando aí já direto aqui pelo Facebook, porque estamos com um problema na nossa máquina aqui, né? Já tentei algumas vezes, ela hoje não está querendo funcionar mesmo. Ela liga, daqui a pouco ela trava, e aí vai, né? Então eu já estou direto aqui pelo Facebook, um pouco antes do que a gente costuma entrar. Deixa eu só acertar aqui, irmãos. Só um pouquinho de paciência da parte de vocês. Pronto. E já vamos então para a oração, né? Nesta manhã vamos adorar, glorificar a Deus, exaltar o nosso Senhor. E vamos para a proclamação da palavra. Hoje nós vamos falar, queridos irmãos e queridas irmãs, sobre o sequestro da igreja. E então vamos orar, vamos falar com Deus nesta manhã. Deus e Senhor, nosso Pai, todo-poderoso e maravilhoso. Iniciando esta oração, Senhor, eu quero buscar o Teu santíssimo perdão, buscar a Tua santíssima graça, pedir que o Senhor nos receba como adoradores do Senhor, que o Senhor use da Sua infinita compaixão, misericórdia, que o Senhor fale conosco, que juntos aqui como igreja a gente possa aprender, crescer nas coisas santas, nesses dias tão difíceis e que vão, né, Senhor, a cada instante as coisas vão piorando. A gente vai acompanhando aí, mas nós não devemos viver por vistas, quer dizer, por aquilo que a gente vê. Nós devemos viver pela fé. Claro que não somos perfeitos, né? Estamos anos-luz da perfeição. Mas que o Senhor nos ajude nesta manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos sustente nas nossas fraquezas e que a graça poderosíssima do Senhor esteja conosco. Esta é a oração que eu faço, que o Senhor continue nos livrando da mentira e também dos mentirosos. Esta oração que eu apresento a Ti, Senhor, no nome santo, sagrado e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, o pessoal vai chegando devagarinho, até porque muita gente nos acompanha somente através do áudio, né? Pelo site, pelo aplicativo e pela rádio Graça e Paz. E esta máquina bendita, abençoada, ela liga, mas daí ela apaga. Eu não sei, isso já está há alguns dias, eu tenho mexido aí, tenho conseguido fazer ela funcionar. Mas hoje não estou conseguindo. E também não vou mais esquentar minha cabeça com isso, não. Vamos seguir aqui em frente. Vamos abrir, queridos irmãos e queridas irmãs, a nossa Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Tessalonicenses 4, do 13 ao 18.
quero convidar vocês para vocês todos lerem comigo nesta manhã. E quem não puder ler, ouça, né? A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei o óculos, viu? Estava caído ali atrás. Eu não sei como é que ele foi parar ali, né? Porque eu sempre coloco ele aqui, mas estava ali. Achei depois. Então vamos lá. Vamos ler o que está escrito e depois eu quero esclarecer para vocês as coisas. Eu vou ler primeiro, né? Depois eu falo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-mo vós, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz. Perdi aqui, irmãos, espera aí. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu estava usando o microfone, mas o microfone só serve quando o negócio aqui funciona, né? Quando não funciona, eu estou aqui pelo celular, ao vivo no Facebook, e então não precisa de microfone, porque a voz é captada pelo microfone do celular, né? Então, primeira coisa, Djalma, não sei se você está aí, mas se você tiver, olha bem, aqui aparecem 2 vezes a palavra dormem. Dormir aqui, 2 vezes. Dormir aqui não quer dizer dormir, né? Ficar dormindo lá, descansando. Dormir aqui é morrer. Entendeu? Por quê? Porque lá na frente é usada também essa palavra, né? Assim também aos que em Jesus dormem. Aqueles que morreram em Jesus, morreram salvos. Normalmente na Bíblia Sagrada, o termo dormir é morrer. Porque o que nós precisamos entender é o seguinte: o cristianismo e algumas outras religiões não creem na morte, creem na vida pós-morte. Então, não é comum se usar em textos, em explanações bíblicas, usar o termo morrer, porque na verdade nenhum cristão morre. O que para de funcionar é o corpo. Então,
ao olhar para o corpo, dá-se a impressão de que o corpo está dormindo. Mas a pessoa está viva em alma e em espírito. E quando a gente continua lendo aqui, você vê que o contexto é exatamente esse. Os que morreram, olha como se justifica o termo dormir como morrer aqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos. Quais foram os que morreram? Tudo que está escrito aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 18, é consolação para aqueles que perderam pessoas queridas. Né? Não quero, irmão, que seja a respeito ou acerca dos que já dormem. Está falando de pessoas que morreram. Olha, para que não vos entristeçais como aqueles que creem verdadeiramente que as pessoas morrem, que morreu, acabou. São pessoas sem esperança. Olha o contexto, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Aos que em Jesus morreram. Né? Isso não é nem ponto de discussão. Isso é claro na Bíblia. Né? Quando Jesus vai lá visitar Lázaro, né? As irmãs dizem, mas ele já morreu há alguns dias. Né? Jesus trata às vezes como está dormindo. Está morto. Como Jesus morreu e ressuscitou, nós também passaremos pela morte e ressuscitaremos, ou seremos arrebatados. É disso que trata esse texto. De pessoas que sofrem porque perderam parentes. Então Paulo aqui está dizendo, olha, na verdade, eles estão ser salvos em Cristo. Nós precisamos ver como se estivessem dormindo. Estão lá, quieto lá. Aquele corpo, aquela pessoa que você conheceu. Porque no dia do arrebatamento, esses serão primeiro ressuscitados. São os que ressuscitarão primeiro. Entendeu? É isso que o texto diz. Cristo não foi o primeiro a ressuscitar. Os que morreram em Cristo no instante do arrebatamento ressuscitarão também. Não é dormir porque está dormindo. Não é isso. É óbvio, é claro, os contextos todos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, lá onde está falando da ceia, diz que aquele que toma a ceia sem buscar o devido perdão do nosso Senhor, ficam doentes e muitos dormem. Não pode, não tem como você dormir verdadeiramente. Né? Um estado em que o corpo descansa, relaxa. É óbvio que isso não é dormir. É óbvio, é um evento só. Porque isso acontece, Edgar, isso acontecerá num piscar de olhos. Então, no nosso tempo, a gente pode tratar como um evento só. Né? Mas no tempo, vamos falar assim, do Espírito, primeiro os que morreram em Cristo, depois nós seremos arrebatados. Mas quando a gente lê um piscar de olhos, a gente vê que isso, vendo pelo nosso tempo aqui, marcado pelo relógio, pela Terra em torno do Sol, é um negócio simultâneo, entendeu? É como se fosse mesmo assim, ó,
Isso é um piscar de olhos, né? Podem perguntar. Quando eu consigo ler aqui, é claro que eu respondo. Se você perguntar e eu não respondi, pergunta de novo, porque aí sobe aqui e eu não consigo ler. E quando vai acontecer esse arrebatamento? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nós estamos aguardando, eu estou aguardando o arrebatamento todo dia. Eu tomo conhecimento das notícias do mundo logo cedo, né? Um site que eu entro aqui e que eu tomo conhecimento. Então, aquilo tudo que está na Bíblia, guerras, rumores de guerras, né? Isso está claríssimo, gente. Agora, eu estou só trazendo assim adendos, né? Estou só acrescentando, não a palavra de Deus, mas para o nosso entendimento. Agora, a Rússia, se não me falha a memória, está com uma bomba lá, um foguete-bomba, que chama-se Satã 2, né? Satanás 2. Eu não sei se é Satanás 2 ou Satã 2, mas entendeu? Ontem, sábado, houve um ataque terrível. Essas coisas vocês não vão ver na televisão. Houve um ataque violentíssimo. Está na Argentina? O que está na Argentina? O Nelson, o que está na Argentina? Houve um ataque terrível de Israel ali nas colinas de Golã, ali, né? E o Irã está cutucando ali para que o Hezbollah comece novamente a atacar Israel. Então, tem coisas que as emissoras de televisão trazem, né? Vão trazendo outras coisas, mas nós temos que acompanhar. E a Bíblia fala disso tudo. E isso tudo está aí às portas. Vai haver uma terceira guerra mundial? Eu não sei. Eu não sei. O que eu posso afirmar para vocês, porque a Bíblia afirma, é que vai haver uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon, né? Lá no final da tribulação. Depois do arrebatamento, 7 anos, no final dos 7 anos, haverá a batalha do Armagedon, né? Pronto, acabei o café sendo isso. Então ninguém pode dizer, olha, o arrebatamento será tal dia, tal hora, 2024, dia 12, dia 13 de outubro, ninguém sabe. Isso tudo é mentira. Ai, mas um anjo, gente, não creiam, é mentira. Durante a história, né, muitos marcaram data para o arrebatamento, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém acertou. Ninguém acertou. E se você entra agora aqui no YouTube, no Google, sei lá, você vai encontrar uma porção de gente marcando data, dizendo que é tal dia, que o anjo não sei quem, o anjo não sei o que lá falou. É mentira. Porque a Bíblia diz que é mentira. Não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia diz. Em Marcos, capítulo 13, versículo 32, Deus afirma: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu. Então, se alguém disser, olha, um anjo falou comigo, é mentira, porque a Bíblia está dizendo que nem anjo sabe. Não, mas Jesus apareceu para mim. É mentira. Nem o Filho
diz Marcos 13:32, senão o Pai. Então veja, quando a gente lê a Bíblia, olha, pode falar, vir contar a história. Vai, irmã Orlênia, a batalha do Armagedon é a batalha final onde Jesus Cristo vai vencer o mundo, as nações todas que estiverem contra Israel. E acontecendo o arrebatamento, existe um período que chama-se tribulação. Este período dura 7 anos. E a gente vê claro este período, além do livro do Apocalipse, além de Isaías, lá no pequeno Apocalipse, a gente vê também lá em Daniel, a 70ª semana de número 70. É esta semana, que são semanas de anos, refere-se aos 7 anos da tribulação, que é dividido em meia semana e outra meia semana. 3 anos e meio e 3 anos e meio. No final desses 7 anos é que vai acontecer a grande batalha do Armagedon no Vale do Megido. Então é assim, é depois do arrebatamento, tá? Então, muita gente marca a data para o arrebatamento, mas não é verdade, não vai acontecer. Não tem ninguém sabe. Ninguém. No arrebatamento, a trombeta soará. Quem é que vai ouvir essa trombeta? A Bíblia não diz claramente, mas eu creio que esta trombeta será ouvida somente por aqueles que serão arrebatados. Certo? Por que eu creio assim? Lendo a Bíblia, tudo me leva a crer assim, desta forma. Então, você abre aí o YouTube, porque estão ouvindo trombeta em Israel. É tudo bobagem, mentira. Porque eu creio Por que tocou trombeta? Olha, quando os israelitas foram em direção à terra prometida, né, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata. Trombeta na Bíblia, figurativamente, é um símbolo de redenção. E essas trombetas eram utilizadas para convocar a congregação para a partida dos arraiais. Então essa trombeta era tocada para quem? Para os israelitas, quando eles estavam a caminho da terra. Quem é que ouvia essa trombeta? Só os israelitas, era tocada para eles estavam no meio do deserto, entendeu? E esta trombeta, não esta, ou pode até ser, não sei, mas a trombeta será tocada para que os salvos deixem a terra e vão de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. É a trombeta que será como nos dias de Moisés. Como nos dias de Moisés. Você vai ler isso que eu acabei de falar, 1 Coríntios 15:52. Do mesmo jeito que a trombeta era tocada para convocar os israelitas, que não era meia dúzia, eram 2 milhões, para seguir viagem, o Senhor vai convocar o seu povo, desde o primeiro justo morto, Edgar,
que será o primeiro, teoricamente, o primeiro justo morto será o primeiro a ressuscitar, né? Até aqueles que estiverem vivos. Por causa disso que eu creio que só os salvos é que vão ouvir essa trombeta. E os salvos serão arrebatados, serão tirados da terra e levados para encontrar Jesus nos ares, já este tirado da terra, encontrar Jesus nos ares, o nosso corpo, o corpo de quem for arrebatado, e o corpo dos ressurretos em Cristo neste dia, terão um novo corpo, um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Nilva, deixa eu ler o que você escreveu. Peraí, deixa eu ler o que o Irlene escreveu. Início do arrependimento? Não sei, irmã. É arrependimento mesmo que você queria escrever? Orlênia, você escreveu arrependimento. Nilva, já ouvi aqui perto mesmo pessoas ouviram. Não ouviram nada, viu, irmã? Porque a trombeta, você falou, eu não ouvi, porque não houve trombeta. Irmão, o cérebro humano é um negócio fantástico. Fantástico. A pessoa vê, ouve, sente, se ela não tiver uma boa cabeça. Então você falou, eu não ouvi nada, porque não houve nada mesmo. Não houve nada mesmo. Porque a trombeta será no momento do arrebatamento. Então, não é o início, irmã. Não tem início do arrebatamento. O arrebatamento não tem como ter início. Ele inicia e termina. Orlênia. Ele inicia e termina. Os crentes serão tirados daqui. Nenhum crente foi arrebatado ainda. Não houve arrebatamento ainda. Quando acontecer, todos os salvos serão retirados da terra. Tá? Porque na verdade, é a chegada repentina do noivo. Quem é o noivo? É figurativo, noivo, né? É figurativo. O noivo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos do 1 ao 13. Né? Que é ali a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. Está falando ali do arrebatamento. Jesus é o noivo. E nós é como se fôssemos a noiva. Nós não somos a igreja é a noiva. A noiva vai se encontrar com o noivo. Por quê? Por que é usado aqui figurativamente um casamento? Porque é um casamento hebreu, na época, né, era uma celebração que durava dias. Entendeu? Era uma coisa extremamente importante para ambas as famílias, tanto do noivo como da noiva. Então, essa parábola das virgens, das 10 virgens de Mateus 25, do 1 ao 13, está falando do arrebatamento. As que tinham azeite, o versículo 13, Edgar, é disso que eu estou falando aqui, Mateus 25, do 1 ao 13. Vou ver aqui. Vamos ver aqui. Vigiai, porque ninguém sabe nem o dia nem a hora. Então falar que é tal dia,
É bobagem, eu já nem ligo para essas coisas, viu? O pessoal fala, tal dia, não sei quem, fala, tá bom, vai, deixa para lá. Entendeu? Então, nós somos a noiva, a igreja, nós que eu digo é a igreja. Por causa de tempo que eu falo para vocês, gente, igreja não é prédio, igreja não é denominação, eu estou falando fundamentado na Bíblia. Nós somos a noiva. Juntou eu, você, o outro, nós somos a noiva. Não é a denominação, não sei, é tudo bobagem. Bobagem mesmo. Isso é coisa de quem não tem entendimento. E como a maioria não tem, esses caras aí vão criando essas coisas aí, entendeu? Entendeu? Todos os crentes fiéis que estiverem vivos serão arrebatados. E os que passaram pela morte, os que dormem, serão ressurretos num corpo glorificado. Isso que eu acabei de falar, o arrebatamento e a ressurreição dos mortos é a derrota da morte. Quando fala assim, Jesus derrotou a morte no Calvário. Derrotou, mas as pessoas continuam morrendo. Mas serão ressurretas. Ele também morreu. Não morreu? Mas foi ressurreto. Nós também. Esta é a derrota da morte. É a morte matar, né? A morte matar e Deus ressuscitar. A morte matar, né? Só entendeu? A morte continua matando. Mas só Jesus dá vida novamente. Esta é a ressurreição. Esta é aquilo que diz a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. A morte será tragada na vitória. E nós estamos aqui, amados irmãos e queridas irmãs, aguardando o arrebatamento. Mas o que eu quero alertar vocês, por que eu toda hora alerto isso? Eu alerto vocês e alerto a mim também, porque eu vejo cada uma aqui, eu vou contar, viu? O diabo, atenção nisso, o diabo quer enganar. Enganar. O diabo quer que você pense que para ir para o céu, você tem que dar o dízimo. O diabo quer que você pense que se Jesus fosse bom, você não ficaria doente. O diabo quer que você pense que se Jesus fosse bom, você não ficaria desempregado. Se Jesus fosse bom, você não pagaria aluguel, você não moraria numa casa bem simplesinha, ou às vezes até num barraco. O diabo quer que você pense isso. E a maioria das denominações ensinam isso para vocês. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Jesus não é bom ou deixa de ser bom porque você está doente ou porque você não está doente. Ele continua sendo bom. As pessoas inventam coisas. E como são coisas que todo ser humano quer, talvez, olha, eu estou afirmando, todo ser humano quer, uns em maior intensidade, outros em menor intensidade, mas todo mundo quer ter uma casa para morar, não quer?
Todo mundo quer ter um emprego que ganhe para sustentar a sua família. Não quer. O diabo quer que, se Jesus fosse bom, eu não estava aqui desempregado, ou não estava nesse emprego ganhando, que eu nem consigo sustentar minha casa. O diabo, o negócio do diabo não é possuir pessoas. É isso que essas igrejas querem mostrar. O diabo quer possuir, porque a Bíblia relata algumas possessões. O diabo não quer possuir, não, porque quando ele possui e encosta um homem de Deus ali, ele tem que ir embora. O diabo quer enganar. E como que ele engana? Ele pega um pouco da verdade, presta atenção. Porque se eu chegar aqui só com mentiras, na hora você fala, opa, o sujeito é um mentiroso de mão cheia. Eu só vim com mentira. Mentira é fácil de detectar mentira. Só mentira é fácil. Eu tenho que colocar a verdade junto da mentira. Eu tenho que fazer uma saladinha ali entre verdade e mentira. Porque aí eu misturo a mentira com a verdade, fica difícil de você saber. O diabo faz isso. Ele pega um pouco de Bíblia e aí ele põe mentiras ali. Ele põe pensamentos humanos ali, desejos humanos ali. Aí você fica, meu Deus, será que é assim? Não é? Mas aquela pessoa fala, deve ser. E aí entra o poder de convencimento de quem está falando. Por causa disso que nós temos que ler a Bíblia, ficar com aquilo que está na Bíblia. E eu faço questão, gente, este é o meu ponto de vista. Eu acredito assim. Quando eu estou, como eu falei, por exemplo, da trombeta. Olha, por que eu creio que somente os salvos ouvirão a trombeta? Por um motivo simples. Quando se tocava a trombeta lá no deserto, era para reunir quem? Os judeus. Ah, mas outros povos? Não tinha outros povos, gente. Eram 2 milhões de judeus caminhando em direção a um lugar que não sabia onde era. Já pensou você juntar a cidade de Campinas inteira? Então a trombeta era para os judeus. E como haverá uma trombeta, eu creio que será só para os sábios. É o meu ponto de vista. Eu não estou dizendo para você crer assim. Eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que eu creio assim. E por que também eu creio assim? Porque ficará uma grande dúvida. O que aconteceu com essas pessoas? Para onde elas foram? Se as pessoas todas, se o mundo todo ouvir essa trombeta, né? Ora, ficará claro o que aconteceu. Ninguém vai conseguir enganar dizendo que foram abduzidos por ETs, que foram levados por não sei quem. É por causa disso que eu creio assim. Eu não estou dizendo que você creia assim, não, eu creio assim. Mas isso não muda nada, é uma maneira de crer. Se você crê que o mundo inteiro vai ouvir, o que vai mudar? Você vai deixar de ser arrebatado por causa disso? É isso que nós temos que entender. Coisas que afetam a nossa salvação, coisas que não afetam em nada. Afeta a sua salvação se andar de roupa preta? Ah, mas aonde está na Bíblia isso? É isso, aonde está na Bíblia? Ah, está aqui. Então vamos ler para ver se é isso mesmo. Jesus vai vir buscar a gente. Quando? Não sei. Eu gostaria de não passar pela morte, eu gostaria de ser arrebatado, mas eu não sei. E nós temos que permanecer fiel. Não é a pastor,
não é a denominação, é ao Senhor. Mateus capítulo 24, versículos do 45 ao 51. Helena, leia aí. Antes de você falar, poxa, é verdade, né? Leia, para saber se o que eu estou falando está aqui na Bíblia e está dentro do contexto. Mateus 24, 45 ao 51. Permanecer fiel ao Senhor. Aqui, vocês vão ler o quê? Mateus 24, 45. A história dos servos lá. É Jesus falando, olha. Exatamente, Edgar. A noiva tem que estar pronta. Pronta. Como é que uma noiva fica pronta? As irmãs aí que se casaram, né? Eu já me casei, mas eu nunca fui noiva. Eu fui noivo. A noiva se apronta diferente, não é? Hoje tem o dia da noiva, não é verdade? A noiva passa o dia lá no spa, lá, quem pode, né? Vai lá, a noiva, nossa, fica, não é verdade? Pronta. Então, quando ataviada, né, ela tem que estar em todos os aspectos pronta como uma noiva. E olha, todos nós, nós temos um negócio chamado dom e um outro negócio chamado talento. Dom é uma coisa, talento é outra. Mas não vamos discutir agora dom e talento, já que são 11 horas, 11h01, se encerrar. Tudo que é dom que Deus te deu, use para a glória de Deus. E todo talento que Deus te deu também, use-os ou o para a glória de Deus. Porque é assim que a gente se apronta para o arrebatamento. E as profecias sobre o arrebatamento, querido irmão e querida irmã, são infalíveis. Nada se acrescenta e nada se subtrai. Então a gente tem que continuar trabalhando de forma incansável. E olhando, porque os campos a cada dia estão mais brancos para a ceifa, para o corte. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado e poderoso Deus da glória, eu agradeço, exalto, glorifico o Senhor por tudo isso que a gente pôde trazer hoje, reforçando, acrescentando alguns detalhes para a nossa melhor compreensão sobre o arrebatamento. Eu creio que está próximo, Senhor. Eu creio. Outras tantas pessoas creem. É claro que não vamos aqui cair na imbecilidade de marcar uma data, mas eu creio que está muito próximo. Fala conosco, Senhor, sustenta-nos, porque somos fracos, fraquíssimos, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos. E ajuda-nos a nos conservarmos limpos. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Um ótimo dia para vocês. Vamos ver se amanhã a gente consegue fazer tudo funcionar de novo aqui. Senão, nós vamos ficar só pelo Facebook, tá? Um abração.